da nobreza espiritual, tudo é válido, desde que amparado por esse olhar, por essa ansiedade que temos de conhecer as coisas da vida, que nós precisamos conhecer as coisas dessa vida, dessa encarnação que hoje nós estamos nela. As nossas passagens espirituais decorrem de muito tempo, por isso esse tempo indefinido se chama eternidade. E dentro dessa classificação, não sabermos quantas vezes nós aqui já estivemos, nós temos que nos aquinhoar, estimulando os nossos raciocínios a pensar: será que eu estou vivendo dentro dos pretextos grandiosos da doutrina espírita, indo para o lado crístico, onde Jesus veio aqui há 2000 anos para dizer: façam, sigam, me acompanhem, façam aquilo que vos deixo de exemplo? Então isso também cabe a nós, nesse contexto, individualizar o raciocínio, porque você pode ouvir que eu fale para você que o amor é uma grande pedra, e ao mesmo tempo que alguém diz: o amor é uma coisa abstrata que às vezes você não conhece. É aquele que diz que a pedra bruta é para ele. O amor, ele exerce em hierarquia superior aquela vontade de fazer que a pedra seja, mesmo bruta, essa grande energia de amor. E aquele que fala muito do amor, pouco faz, é o hipócrita. E nós, o que nós temos nesse quinhão de raciocínio para mostrar ao Pai que individualmente nós podemos mudar muitas coisas na nossa vida e devemos mudá-las? Porque se nós temos a grande estrada da evolução, para que nós percorramos por ela, nós precisamos saber a meta que nós temos, as dificuldades que nós teremos, porque ainda como não somos de luz, nós temos que passar pelos espinheiros, pelas pedras, vamos passar pelas tempestades, enfrentar os bravios mares, para chegar à grande praia da esperança. E é aqui nesse capítulo que nós vamos encontrar, por tudo que somos, a qualidade maior que nos é exigida. Ela caminha amparada nas grandes energias que todos nós temos fecundamente, mas não a colocamos em prática. Muitos fogem dessa prática, outros querem exercitar essa prática. Ela se chama caridade. Caridade é uma coisa maravilhosa. Ela está dentro de você. Você é caridade. Você é princípio ativo de uma ação que todos os santos, o próprio Cristo Jesus, disse que aquele que faz a caridade faz por si. Porque os méritos de se fazer alguma coisa dentro dos parâmetros do amor e com caridade é aquilo que nós precisamos fazer comumente. Nós temos 8 bilhões de espíritos encarnados. Imaginemos a situação da energia terrena e vamos nos deslocar ao raciocínio de que se metade desse globo maravilhoso fizesse uma caridade ao dia, 4 bilhões de caridades exercitadas naquele momento, a energia decorrente disso seria de uma transformação, de corrigir a rota que nós temos em colisão sempre quando nós não vamos buscar isso, porque nós estamos no universo, numa coisa maravilhosa, uma sintonia maravilhosa. Imaginemos diante de bilhões de astros e não há o choque de um sequer. Como isso é possível, essa simetria, esse raciocínio de que a grande física de Deus, porque através de cálculos físicos que nós chegamos a isso, vocês imaginem a capacidade, esse computador que se chama Deus. E nós somos essas pecinhas maravilhosas desse computador. Nós somos pequenas pedras que vamos perguntar: o que é a caridade? Falar de caridade é muito fácil. Agora, a execução da caridade é um empréstimo, principalmente das suas energias
emanadas do coração. Nós temos que saber que quando nós chegamos numa casa espírita, nós passamos por um momento, uma transformação maravilhosa. Todas as pessoas, é costumeiro nós mais antigos na casa, dizer que aquele que sempre vem ao lar espírita, à casa espírita, vem pela necessidade, vem para enxugar as lágrimas da ignorância e saber como entrar na grande obra de se fazer uma estrada bonita, de ter um jardim para se cuidar, onde o Pai vem colher essas flores, do plantio do amor, onde as pessoas necessitadas, ignorantes, na escuridão, do egoísmo e do orgulho, precisam comer dessa grandiosa lavoura que Deus nos dá para doar ao próximo. E isso é uma das formas da caridade. Então Jesus, quando ele veio a esse chão, preparado que foi 600 anos antes, profetizado por Isaías, que haveria de vir o Cristo Salvador, vocês imaginem a energia que Jesus tem. A aura espiritual do Mestre abrange toda a Terra. Então, e nós? A nossa aura, qual é a dimensão do nosso? Se tivermos um aurímetro aqui, fizéssemos agora a medição da nossa aura, alguns têm 2 metros, 3 metros, 4 metros, outros 10. O que é isso? É o sinônimo grandioso de que você tem luz. E por que você tem luz? Porque você já está caminhando nas condições expostas, por exemplo, exemplificações de Jesus na Galileia, na Eritéia, por onde passou o Mestre, dizendo da vontade do Pai em ter na obra do mundo espíritos que seriam capazes de mudar, de manter aquilo que ele pediu. Então, a gente está aqui, não sabemos o nosso tempo, as limitações temporárias decorrem do quê? Da necessidade evolutiva. Você precisa estar aqui 10 anos, prazer em conhecê-lo, lágrimas sobre o teu caixão, você parte para a tua nova jornada. 30 anos, 40, 50, 100 anos, mas isso é uma exposição fictícia de nossos raciocínios, porque nós desconhecemos a vontade divina de saber-se por que nós temos que ficar tanto tempo ou por que nós temos que ficar menos tempo. E tudo isso, nós vamos na casa espírita lavando essa roupa e colocando ela no varal todos os dias que nós vamos na casa espírita. Que existem exemplos na casa espírita maravilhosos, porque aqui nós deixamos a materialidade no portãozinho que nós entramos. E é a partir dali que nós temos a visita, a companhia de um nobre irmão. Ele está ao nosso lado, emanando energias grandiosas, dizendo, está vendo? Acalma o teu coração, essa casa vai te ensinar, essa casa, ela te recebe de braços abertos. Aqui você pode exercitar curas materiais que decorrem do nosso coronário e as curas espirituais que decorrem da necessidade do nosso espírito. Então, é na casa espírita que esse labor grandioso de caridade é exercitado com muita grandeza, com muita afinidade com o plano espiritual, porque aqui muitos espíritos de luz se achegam para nos passar energias de doação maravilhosa. E é assim que nós vamos, nesse catálogo que nós temos, nesse agendamento dos nossos dias passados e dos futuros dias que virão, que nós precisamos mudar. Muitos de nós precisamos mudar, porque nós ainda somos também os aprendizes do Evangelho. Esse Evangelho do Cristo, com tantos capítulos que Kardec colocou maestralmente dentro da doutrina espírita, dentro desse Pentateuco maravilhoso, que cada um dos livros te oferece uma gama imensa de conhecimento, mas nós não temos ainda o tempo suficiente, porque nós estamos agregados a uma vida comum, uma sociedade material que nos cobra tempo. O relógio é o nosso maior inimigo, mas ainda bem que nós da Casa Espíritas, quando nós chegamos ao nosso momento de sono, nós nos desprendemos e vamos para as nossas obras espirituais, que nós sequer imaginamos. Às vezes a gente sonha, nossa, eu sonhei que eu estava num jardim tão bonito, eu vi um parente
Isso tudo são coisas espirituais que ocorrem na nossa vida comum, porque nós somos espíritos. Imaginemos na condição de sermos espíritos, somente na carne, deitávamos, descansávamos, levantávamos no outro dia para trabalhar. Não, isso não é uma situação óbvia. É que nós temos, sim, o nosso espírito aqui, na nossa obra. É Ele que sabe muitas coisas que nós ainda temos uma chavezinha que tranca os nossos raciocínios, para que isso venha a nos chamar para a grande obra. Então, peguemos as enxadas grandiosas de todos os capítulos do Evangelho. Aqui nós estamos situados no meio desse Evangelho. Muitas coisas aqui já atrás foram ditas, outras serão ditas, mas o essencial desse capítulo, do capítulo 15, é chamado, tem uma narrativa principalmente de alguém muito importante que, não conhecendo Jesus, passou a ser um dos apóstolos deles também, que foi Paulo de Tarso, que foi um dos alicerces grandiosos da Igreja Católica. Fundou várias igrejas, viajou, andava. Vocês imaginem uma pessoa andando anos e anos em desertos, passando por situações, campos, montanhas, vivendo da sua afinidade de artesão, arrecadando pequenas quantias para a sobrevivência, e foi ele o precursor grandioso de situações maravilhosas na igreja. E essa igreja, ela tinha a sua forma de ser. Ela não é a nossa hoje casa espírita com tanto conhecimento que temos. Nós voltamos na história e podemos viver o que eles viveram através de ditames, de livros, de muitas coisas, de histórias que nos qualificam a mudar os nossos raciocínios. Porque nós precisamos mudar o mundo. E como se muda o mundo? Como Cristo queria. Porque se nós pegarmos as leis grandiosas do Evangelho, os mandamentos também, nós podemos ver que nós temos muitas coisas que nos beneficiam. Ou seja, todas elas nos beneficiam como espíritos. O mundo pode acabar amanhã. O que você fez ontem? O que você está fazendo hoje? O amanhã todo mundo diz a Deus pertence. Mas esse alicerce que você faz, como obra que você tem para fazer, das suas modificações de personalidade espiritual, é muito importante. É hoje que você está se preparando para aquela grandiosa morada que em Cristo Jesus disse: muitas são as moradas do meu Pai. E a nossa física hoje cobra os conhecimentos de haverem bilhões de casas nos esperando. A sua terá ar-condicionado? A sua será o quê? Qual é o teu mérito para ir até ela? Porque nós, como espíritos, nós temos que mudar o nosso raciocínio. Muitas pessoas dizem: não, morreu, acabou, fica esperando o julgamento. Nós espíritas não pensamos assim. Por quê? Nós comprovamos a qualidade e as certezas de que a nossa doutrina nos coloca em conhecimento amplo de que a vida é eterna. Agora, nós vamos viver em outros mundos? Sim, desde que qualificados para isso. Se nós tivermos condições de sabedoria e inteligência, nós vamos galgar, através da nossa evolução, vamos para mundos melhores. E nós vivemos em sociedade espiritual, além da nossa sociedade comum do dia a dia. O nosso dinheiro arrecadado em situações de trabalho nos é prestimoso, porque nos abre condições de nós termos as nossas regalias pessoais, as nossas aptidões, as nossas diversões. E aí é onde nós escapamos muitas das vezes desse grande pensamento de caridade. O nosso espírito vai para outra estradinha e vai esquecendo. Nós vamos entrar aqui na casa espírita, nós vamos sair daqui carregados de energias, de raciocínios óbvios da doutrina, que nos dizem que nós somos irmãos, que nós temos uma obra comum, que é deixar o universo em energia de amor. E essa energia de amor, ela está dentro de nós. Nós temos a capacidade de fazer com que ela aconteça. E então, justamente, um dos exemplos grandiosos que Paulo relata, eu vou ler na íntegra até para não ter como pensar que eu pude modificar alguma coisa. Quem me dera poder modificar para melhor sempre, mas isso é possível
desde que nós nos interessemos. Paulo escreveu de uma forma, o nosso raciocínio de hoje é de outra forma, mas a forma implícita na vontade do Pai, ela é a mesma. Porque tempos passam, as nossas encarnações passam, mas a nossa forma de ser na carne ainda é a mesma, senão nós não estaríamos aqui. Então o relato de Paulo compreendeu tão profundamente essa verdade que diz: se eu falar a língua dos anjos, se tiver o dom da profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Imaginemos uma situação de transportar montanhas. Olha o peso moral disso. A moralidade, a montanha maior da nossa vida. Falar a língua dos anjos. Que maravilhoso seria se nós tivéssemos essa capacidade. Muitos videntes de alto nível conversam com anjos. Eles falam a língua deles através de interpretações. E se nós pudéssemos, dentro dessa fé toda, apagar com uma borracha espiritual que nada somos se não fizermos caridade, está simplesmente a luz do amor nos mostrando que se nós tivermos amor, nós vamos ver o nosso outro, nosso irmão, da mesma forma que esse espelho nos faz vidência da nossa imagem. Quanto bom seria se nós chegássemos em casa a olharmos o nosso espelho, se as rugas do nosso tempo não existissem, simplesmente houvesse em nossa capacidade de ter nossa alimentação e eliminássemos os dias da idade, mas isso não é possível. Nós vamos ver que nós já estamos com o nosso cabelinho branco, os nossos cabelinhos estão caindo, e nós olhamos a nossa imagem e falamos: meu Deus, há tanto tempo eu era uma criança, mas eu falava como criança, eu pensava como criança, mas aquela infância me permitiu que, se eu tivesse uma família grandiosa e boa, me dirigissem pelos caminhos de me levar numa igreja onde os sinos tangenciavam, nos chamando, e a gente ia naquele afã de ir na igreja no domingo, de escutar a palavra de um padre, porque as casas espíritas ainda não eram poucas. Agora, nós espíritas já podemos ouvir esse sino de uma outra forma, da nossa necessidade de conhecer além do que nós podemos. Nós vamos nesse caminho maravilhoso da eternidade, a cada dia mudando o nosso raciocínio. Nós vamos plantando. Nossa colheita não se sabe se a teremos em mãos, mas a foice grandiosa de fazer a colheita de outros irmãos que já passaram na nossa frente em outros dias reencarnatórios é muito importante também. Porque se nós cuidarmos do plantio do nosso irmão, com certeza o júbilo do Pai é grandioso. Ele tudo vê, ele tudo sabe. Mesmo que em conhecimentos de espíritos que se achegam a nós, essa notícia chega ao Pai tranquilamente. Porque nós temos nossos cuidadores espirituais, nós temos amigos, nós temos falanges poderosíssimas que trabalham e exercem atividades espirituais fenomenais. Curas como nós fazemos aqui, nosocômios, hospitais, tantas coisas. A gente pergunta: nossa, mas como é possível eu estar ali naquele hospital e de repente eu senti a vontade de andar no corredor daquele hospital? Aí quando eu chego aqui na casa espiritual, um espírito de luz disse: irmão, quando tu caminhavas naquele hospital, tu viestes trazer tantos enfermos que os teus olhos ainda não podem ver, mas essa casa sabe quantos tu trouxestes. E é assim a nossa vida comum. Nós precisamos ter conhecimento para que as pessoas necessitadas, ainda aqueles ignorantes, se acheguem a nós e vejam que nós somos alguma coisa boa, que nós podemos fazer com que o amor lhes seja mostrado de uma forma, vamos dizer, em luzes, porque nós espíritas costumamos trabalhar com a palavra luz em muita abundância, e essa luz realmente existe, só que os nossos olhos comuns de um não vidente não sabem dimensionar o violeta, o vermelho, o verde, o azul, como ela está em você naquela hora. Mas você pode estar simplesmente irradiado de uma luz maravilhosa,
sempre. Mas às vezes você deixa a petequinha cair e a tua luzinha não é boa. Então vem a tua sensibilidade espiritual receber algumas visitas inoportunas, o teu lar recebe algumas energias que não deveriam ali estar, e o teu lar maior, o teu coração fica cambaleante de necessidades, e você fala, nossa, por que está acontecendo isso comigo? Será que é só comigo que acontece isso? Os fenômenos depressivos ocorrem também nessa variante intrinsecamente. Muitas das necessidades que nós temos para nos erguermos de determinados problemas, essas fórmulas maravilhosas estão em nós, mas a casa espírita capta isso das pessoas com uma facilidade espantosa, e é muito bom ouvirmos uma palestra. E é nessa palestra que uma palavra, como eu já disse várias vezes, uma palavra que eu consiga abrir o teu raciocínio, o raciocínio do teu coração, é muito importante. É muito importante porque você vai olhar para cá no púlpito e ver que tem uma pessoa falando, mesmo que ele não esteja falando tudo que você quer ouvir, a colocação de uma palavra, de um conhecimento, de uma simples vírgula num palavreado, vai te dar um pensamento. Nossa, ele falou que Jesus era o meio de se chegar ao Pai. E Jesus disse que, ora, o Pai Nosso, que tu estarás falando comigo, e falando comigo eu direi ao Pai que tu falastes comigo, e Ele vai te ouvir. E Jesus proferiu o nosso Pai Nosso tão maravilhoso, que condensa todos os nossos atos comuns do dia a dia. Pai Nosso que estais no céu, santificado, porque nós temos que santificar o Pai, né? Então, a gente tem essas coisas maravilhosas, e então Jesus, grandioso e bom, veio a essa terra exemplificar tudo isso que nós precisamos ouvir nas palestras. Através dos exemplos de Jesus, nós temos todas as nuances necessárias ao nosso espírito para saber que nós podemos mudar os caminhos, primeiro o nosso, porque ninguém faz nada no mundo se não estiver preparado na grande reforma íntima, que você deve exercitar a todo momento. Porque nós pensamos, não, eu já tenho conhecimento, eu já li o Evangelho várias vezes, eu já li vários livros, Kardec era um francês de uma cultura maravilhosa. Quantas cátedras Kardec tinha, se eu não me engano, já era 20 e poucas cátedras de conhecimento, de formatura. Kardec, de repente, recebe uma notícia vindo lá de Nashville, dos Estados Unidos, que chegou lá em Paris. As irmãs Fox, quem sabe, passaram para aqueles espíritos das mesas girantes o conhecimento de que havia um outro lado da vida que queria se comunicar, e Kardec se interessa por aquilo, mas Kardec, na sua sabedoria, vai até as profundezas da sabedoria dele, que ele tinha de conhecimento, e fala, peraí, isso aqui é um princípio inteligente. Como é que a mesa responde para mim uma pergunta que eu faço? Então, quando as grandiosas luzes do plano maior se fizeram sobre ele, dando a ele a condição de ser ele, que iria fazer com que essa doutrina fosse a nossa luz de hoje, foi uma coisa maravilhosa. E nós estamos todos os dias buscando aqui dentro disso esse conhecimento. É possível que nós conheçamos tudo? É. É impossível? É. Impossível é o possível que não foi tentado. Então, se você é fraco, você não vai querer levar 10 quilos de semente para plantar uma grandiosa lavoura das necessidades humanas. Você vai achar que 10 quilos, vou ter que caminhar. Imaginemos na situação dos apóstolos. Jesus disse a todos eles, larga tuas sandálias, a tua roupa melhor, vai com a roupa do teu corpo. Baterás a porta de cada um daqueles que eu vou dizer para você entrar, e você entrará. Você vai dizer coisas em meu nome, e elas acontecerão. Você vai poder fazer curas como eu fiz. Os apóstolos duvidaram, mas era possível. Então nós, com esse conhecimento, com essa galardia de conhecimento,
nos reportamos a esses pensamentos tão úteis para que nós pensemos. 2000 anos atrás já se falava em situações do mundo de hoje, de coisas que nós estamos vivendo agora. O Apocalipse é algo fantástico. Quando João escreveu o Apocalipse, ali para nós entendermos esse Apocalipse tão cheio de mistérios, simplesmente está ali alguns dos segredos da nossa vivência atual. E o ódio está tomando conta de todas as sociedades materiais e espirituais. E a casa espírita que você frequenta te dá a racionalidade de dizer: eu encontrei a casa que eu estava procurando. Eu estou na casa que está sendo para mim muito bom. Eu, quando chego aqui na casa de oração, na hora que eu chego nessa porta, eu já sei que tem muitos irmãos ali me recebendo, porque a quantidade de irmãos que trabalham, nós não conhecemos, mas a qualidade dos irmãos que trabalham, esse é essencial para que nós, através das nossas diretorias, que essa casa está emergente, nós venhamos a ter em próspero tempo tudo aquilo que nós temos que ter. O nosso departamento pessoal espiritual, o nosso depói espiritual. Nós vamos ter aqui as pessoas que vai te chamar no cantinho e falam: nossa, você está tão bonito, você está irradiando felicidade, você está bem. Vai ter um irmão que vai falar: o que aconteceu com você? Você está tão caidinho. O outro vai dizer: nossa, você viu o quadro novo que os irmãos colocaram na parede? Tudo isso faz parte da nova vida que você tem. E essa vida espiritual é a tua vida que, quando você sai daqui, chega na tua casa, dorme, adormece, quando você se levanta energizado de conhecimento que você precisava. Você lavou a tua roupa espiritual que estava precisando dessa lavagem, dessa máquina maravilhosa que se chama amor, e veio até a casa. Recebe um passe. Passes são energias flutuantes maravilhosas que chegam até você assim de uma forma que você fala: nossa, tomei um passe e me senti tão bem. Todos os passes são de bem, todos. É que você os aceite, que ele chega até você, até o teu âmago espiritual. E o passe, quem te deu esse passe? Ele está com a energia grandiosa daquele dia? Tá. Por quê? Nós fazemos as nossas orações, antes de dar um passe, nós conversamos, nós sabemos que ao sairmos de casa, nós já estávamos fazendo a nossa mudança de personalidade, da humana para a espiritual. E nós chegamos aqui na casa de oração, entramos, como hoje nós estamos aqui a ouvir esse que vos fala, pensando: eu estou mudando? Está. Porque a partir do momento que você teve a ousadia de se desvincular da tua materialidade da vida e vir até aqui, já é um passo grandioso nessa estrada que se chama evolução. E essa estrada, ela é muito grande. Ela é tão grande que nós vamos vir aqui determinadas vezes que não conhecemos esse determinadas vezes. Alguns já estão na sua última passagem por aqui, talvez, né? Outros estão a 2, 3 passagens, mas saibam que os espíritas se condicionam melhor para que essa partida daqui seja bonita, tal qual a visita de nossos irmãos afins, pai, mãe, avô, nossas crianças que às vezes vêm até nós e a gente fala: nossa, meu pai partiu há 10 anos, ele se comunicou comigo, veio trazer um abraço, um carinho para mim. E aonde que você sentiu isso? Na casa espírita. Porque aqui existe uma preparação onde você não tem medo. A casa espírita te coloca diante de uma condição que você pensa que o sobrenatural é diferente do natural. Não, o sobrenatural é aquilo que você tem de natural. Porque quando você veio para cá, você estava no mundo, habitava um mundo que você veio para cá para se autocorrigir. Então a tua casa não é aqui, a tua casa é lá em cima. Aonde? Não sabemos. E é bom que nós não venhamos a conhecer essas casas, porque muitos se sentem em gabaritos superiores e a igualdade da irmandade espiritual na casa espírita, ela é assim, explícita. Você não é melhor que eu.
Imaginemos a situação de um grande espírita vivendo no Polo Norte, sozinho, junto no iglu, junto com as focas, os leões marinhos, as baleias orcas e tudo mais. O que seria a obra daquele irmão naquele lugar? Seria só a vontade do Pai. Imaginemos esse irmão em outra situação, um outro irmão que está aqui numa grande megalópole, que está aqui em plena atividade, e de repente ele começa a procurar algumas coisas para fazer, para tornar a sua vida modificada e fazer alguma coisa. Só que alguma coisa ele não sabia o que era, mas essa alguma coisa se chama Deus, porque tudo está no fundamento de Deus. Tudo que você faz porque existe o teu Espírito para que se faça sobre a égide de Deus. Então, passarão muitos dias de nós virmos a nossa casa espírita. Muitos serão os amigos que partirão. Muitas serão as pessoas novas que chegarão. Mas a qualidade do teu coração, essas grandiosas energias do teu coração, que fazem com que você tenha conhecimento da caridade, porque a caridade não é só material. A caridade está numa palavra também. Quantos não são os médicos espirituais que chegam e dão ditames óbvios, e falam, ó, faz assim, e você, naquela hora você faz, e existe a transformação. Existe a caridade, tal como essa que nós estamos aos olhos vendo, de arrecadação de alimentos para irmãos necessitados, que diante de uma situação de desencarne coletivo, sofreu aquilo que sofreu na região de São Sebastião. Isso decorre de desencarnes coletivos, que nós precisamos saber, ter essa sabedoria de saber que ali existiu a vontade do Pai, que ninguém parte sem que essa grande folha de conhecimento bata ao chão do conhecimento do coração de Deus. Então, nós estamos aqui hoje, felizes, devemos ser felizes. Não contemplemos a tristeza de sair e pensar, puxa vida, hoje meu dia está tão carregado, meu corpo não está energizado adequadamente para mim passar ali, ver uma criança, e aquela criança esboçou um sorriso para mim, e eu não olhei para o sorriso da criança, porque o sorriso da criança era uma energia que estava chegando a mim, e sem que eu soubesse, não ele precisava de mim, mas ele exercitou uma vontade sobre mim, que me deu essa energia. Então Deus é maravilhoso. Deus faz a caridade ser comum para Ele, tão comum sobre nós, que nós às vezes até falamos, nossa, o que está acontecendo comigo? Nós não sabemos, porque se nós soubéssemos, muitos seriam desagraciados por isso, porque duvidariam que Deus faz plena caridade sobre você. Então, hoje, nós fugimos, muitos de nós, fugimos do caminho de Damasco, exemplificado por Paulo, que quando passava num caminho, um determinado viajante, alguém caído ao chão precisava de socorro. Um passou e desviou-se à direita, outro passou, distanciou-se e foi à esquerda. Um outro, iluminado pela bondade do Pai, foi até o irmão, fez sobre ele o que necessitava fisicamente, e a sua energia de socorrer aquele irmão se transmutava, se tornava grandiosa. Agasalhou-o nas palavras, no conforto, e disse, tu vais comigo até uma pensão, e lá ficarás. Chegou para o dono da pensão e disse, agasalha o meu irmão, dado o melhor que ele necessitar, e se tiver alguma diferença daquilo que eu te pago, quando eu voltar, vou-la pagarei. Então, olhem só, Deus fazendo essa caridade para nós a todo dia, nos levando para esse pensionato maravilhoso, que é esse hospital, essa creche, é tudo isso que nós pensamos, e chega para um irmão de luz e fala, olha, recebe o Dorival, recebe o Edmur, recebe o Roberto, recebe a cada um desses meus irmãos e trata-os, porque eu quero que você assim o faça. Mas e o nosso mérito? Esse é o importante. Nós estamos fazendo por merecer? Então, hoje, esse dia maravilhoso, 22 de março, poucos dias daqui, nascerá, no dia 2 de abril, um irmão que todo mundo conhece, Francisco Cândido Xavier, que no ano de 1910 veio a essa terra, teve uma enorme obra, deixou catalogado 426 livros,
fez tudo em matéria de caridade, não levou um quinhão sequer na sua roupagem material, pediu o caixão mais simples, só pediu algumas coisinhas que era comum pedir, que o corpo dele passasse pelas avenidas e tudo mais, que é uma coisa comum de nós pedirmos. E aqueles que nos atendem são agraciados um dia com um grande abraço. E ele foi embora. Qual o maior dom de Francisco Cândido Xavier? Nascido na pequena Pedro Leopoldo, cobrado pelo padre da cidade, que foi muitas vezes porque ele tinha mediunidade e ninguém interpretava aquela mediunidade como sendo comum. O padre dizia que eram forças diabólicas que estavam próximas a ele, mas ele cresceu. Vindo para Uberaba, se tornou um ícone maravilhoso da caridade. Esse ícone nós temos ele aqui entre nós, porque ele viveu entre nós. Ele nos deu essa qualidade de raciocínio, de saber que quantas pessoas não iam naquela fila. Ele tinha um dinheirinho no bolso, ele dava dinheiro para todos. Se ele tivesse 1 milhão, ele dava 1 milhão. Se tivesse precisando de um acampamento de 1 tonelada de alimentos, Francisco conseguia. Ele fazia essa caridade que Paulo fez em Damasco, no caminho de Damasco, de uma forma simples e humilde. E nós, vamos fazer? Vamos. Qual será o dia que isso vai acontecer? Não sabemos, por isso nós temos que fazer hoje, amanhã e depois de amanhã, alguma coisa que o nosso Pai espera de nós. A nossa capacidade de fazer material, ela está implícita em muitas qualidades que o nosso espírito tem. Às vezes você vai dialogar com uma pessoa, vai entrevistar uma pessoa, vai ser entrevistado por outra pessoa. Às vezes você fala, nossa, vou passar na mão daquele juiz, caramba, não gosto dele, ele vai mandar o meu processo, não vai dar certo a sentença que ele vai me dar. Aí de repente você recebe uma forçazinha, vai lá, você não sabe o que vai acontecer. É a mesma coisa na nossa vida. Nós não sabemos o que vai acontecer se nós não tivermos a capacidade de saber que nós somos nobres também. Nós vamos estar diante de um juiz que vai cobrar o que nós fizemos, não o que nós vamos fazer. E os juízes espirituais, eles estão nesses cartórios espirituais nos esperando e nós vamos passar por eles. No nosso desencarne, não vai ser Deus que vai dizer lá naquela hora, vem cá meu filho, porque senão a fila ia ser muito grande. Então a espiritualidade que trata disso vai nos recepcionar, vai nos levar para as nossas casas de mérito, aonde nós podemos fazer os nossos tratamentos. Outros vão passar por pequena letargia, já vão para outros mundos que Jesus já disse, vai lá que o teu quarto está pleno de necessidade de você estar lá. E assim nós vamos. Hoje, cada um de nós tem uma idade terrena. Cada um de nós aqui se assemelha a ter mais de 30 anos. O que isso serviu para cada um de nós? 30 anos vividos, 40 anos vividos, 50, 60. Viveu para que nós tivéssemos a grande luta da conquista material. Ninguém foge a isso. E quando você veio a essa casa espírita, você nasceu novamente e tem a obrigação de começar novamente na tenra idade do primeiro dia e fazer aquilo melhor que você vai poder. E esse melhor se chama caridade. Ela não tem o substantivo e o adjetivo que Deus se faria no teu conhecimento, mas é preciso que você saiba que é através do amor que você vai conhecer a tua força de fazer o melhor pelo teu irmão, porque o mundo não é só meu, não é só teu, o mundo é nosso, mas o mundo tem alguém muito importante para todos nós, que um dia nós vamos conhecer, e ele, em júbilo de alegria, se contemplar em nós o conhecimento de que nós fizemos aqui, aquilo que Jesus, o seu Filho, veio nos mostrar a fazer, com certeza nós estaremos também felizes de energias e de amor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que a fartura do amor não seja ela um expoente de você dizer, nossa, mas eu amo tanto essa pessoa, às vezes ela te ama 10 vezes mais do que você a ama, e você não buscou isso nela. Então busca no teu irmão a necessidade, ou talvez as tuas necessidades, e busca em Deus tudo o que você quer ser. E a caridade com certeza vai te mostrar a esse Deus maravilhoso
de uma forma maravilhosa de energia. Então, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos faça fortes, porque a luta do dia a dia nessas arenas da nossa vida requer que nós estejamos com grandes escudos de fé e lanças de amor. O nosso inimigo vai nos atacar, mas o nosso escudo de fé há de nos defender. As nossas lanças dos nossos inimigos, se forem de ignorância, vão feri-los, mas se for a grande lança do amor, com certeza vai estar no coração de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Obrigado por ouvirem. Graças a Deus.